Então isso é uma apostasia, né? Uma rejeição é uma determinada situação. Por exemplo, se a pessoa ela tem uma vida cristã na igreja e ela decide se afastar, então isso já é uma apostasia, ok? A apostasia tem o sentido de um afastamento definitivo e liberado de alguma coisa, né? Uma renúncia interior da fé. Não é isso, pastor Eliel? Isso aí. Ao contrário do que a crença popular se refere, que é um mero desvio, apenas um afastamento, não. A apostasia, ela é um ato de rejeição, e ela pode ser declarada, ou então ela pode ser oculta, amém? Tem alguma coisa para falar sobre isso, pastor? Não, eu concordo plenamente, né? Igual a pastora disse, que às vezes pode ser aparentemente, você pode ver uma pessoa que está em apostasia ou oculto, né? Igual ela disse, que muitas das vezes nós pensamos que a pessoa está bem, mas ela está prostrada, ela está ali apostada, né, no lugar, sem fazer nada, não consegue sair do lugar. Então nós devemos vigiar com isso, em nome de Jesus. Sim, uma coisa interessante é que eu estou lendo, né, alguns textos aqui na Bíblia e quero mostrar para vocês aí, porque a palavra de Deus ela é muito interessante e a gente acha, e todo mundo acha, né, igual nós colocamos aqui, o termo popular é que a pessoa deu uma afastada da igreja, que ela deu uma esfriada, mas que ela está firme, está forte. Não, viu, irmão Geraldo, você que está me ouvindo aí, eu espero que você esteja aí me ouvindo, a apostasia é realmente aquela pessoa que ela pode estar dentro do ambiente, né, tipo num partido político, e ela mesma rejeitar aquele partido, ou dentro de uma igreja rejeitar a doutrina que está sendo ali ensinada, pregada, né? E eu quero mostrar isso para vocês aqui em Jeremias 8, né, no versículo 5. Eu quero ler para vocês aqui em nome de Jesus. Está escrito assim, olha, a apostasia do povo de Deus. Então veja bem, diz-lhe mais, assim diz o Senhor, porventura cairão e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão? Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua, persiste no engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Então o que ele está mostrando? Ele está querendo dizer para a gente que a apostasia nada mais é do que uma decisão de rejeição, né? O Senhor ele está aqui mostrando para a gente que o povo, eles tinham conhecimento de Deus, mas eles estavam decididos a não permanecer. Olha só, vou ler de novo. Assim diz o Senhor, porventura cairão, não se tornarão a levantar, desviar-se-iam e não voltarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? Contínua por quê? Porque persiste no engano, não quer voltar. Então a apostasia é isso, é quando a pessoa, ela conhece a verdade, mas ela insiste em permanecer no erro. Você está entendendo? Ela insiste. Inclusive, pastor Eliel, no livro de Ezequiel, nós poderíamos dar uma olhada, eu achei muito interessante, porque a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 23, meus amados, ela vai mostrar para a gente o seguinte, tem ali duas irmãs gêmeas, né? E uma delas chama Aolá e a outra Oolibá. Aolá, que representa Samaria, e a Oolibá representa Jerusalém. Então, Oolá significa tabernáculo dela, e Oolibá, meu tabernáculo. São duas irmãs, né? Ele vai estar contando aqui sobre duas irmãs, e essas duas irmãs, elas são prostitutas. Então, Deus está comparando Samaria e Jerusalém como duas irmãs prostitutas, sabe? Está mostrando para nós a escolha da apostasia. É uma determinação
em permanecer no erro. Então nós vamos ler aqui, em nome de Jesus. Pastor Eliel vai estar me ajudando, né, pastor? Amém. E dando também o parecer dela aqui para nós, em nome de Jesus. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram sim na sua mocidade. Ali foram apertados os seus seios, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. Quanto aos seus nomes, Samaria é Aolá, e Jerusalém é Aolibá. Então prestaram atenção, ele disse assim, e foram minhas. Então ele quis dizer que Samaria e Jerusalém foram dele, eram dele, mas decidiram apostatar-se da fé. Elas decidiram, elas escolheram. Infelizmente a gente tem muita gente assim dentro da igreja, né? Muita gente dentro da igreja que sabe o que é certo, mas não quer viver o que é certo. Isso é uma apostasia, né? A pessoa conhece a palavra, ela sabe o que é correto, mas ela não quer te dar ouvido. Você está ensinando, mostrando para ela, mas ela decide dentro do coração dela não aceitar. Isso é uma apostasia. É o que a Bíblia está mostrando para nós aqui. Então quer ver? Versículo 5. E prostituiu-se Aolá, sendo minha, olha só. E prostituiu-se Aolá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos sírios e seus vizinhos, vestidos de azul, capitães e magistrados, todos jovens, cobiçáveis, cavaleiros, montados a cavalo. Assim cometeu ela suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Síria, e com todos os que de quem se enamorava. Com todos os seus ídolos se contaminou, e as suas prostituições que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impundícia, né? Então o que ele está dizendo? Está dizendo que ela veio do Egito, né? Ela veio do mundo com aquele pecado, mas ela não abandonou o pecado. Está entendendo? Ela veio de lá com o pecado, mas ela não abandonou o pecado. Então, mesmo conhecendo a grandeza e o poder de Deus, ela preferiu permanecer no pecado, né? Nós vimos um texto desse aí muito forte lá em Romanos capítulo 1, né? Quando o Senhor está totalmente irado e o Senhor vira e fala assim, olha, deixei o povo viver segundo as concupiscências de sua carne, né? Porque eles optaram, eles deixaram a glória de Deus para viver no mundo de pecado, não é isso? Então quer dizer, conhece a verdade, mas decide e opta pelo pecado. Isso é uma apostasia. Então, apostasia não é só desviar simplesmente. Não. É decidir pelo pecado. É escolher, né? Porque o Senhor, Ele nos dá o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio que está fazendo com que muitas pessoas estão desse jeito. Exatamente. Escolhendo, preferindo ficar no seu pecado do que obedecer a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. Sim. Muito sério. Né? Então, se você dá uma lidinha aí na sua casa sobre a história das duas irmãs, eu vou falar para vocês a verdade. É até nojento de ler, né? Porque o Senhor, Ele vai entrar mesmo na intimidade, né, dessas duas irmãs, para mostrar como que o pecado, ele está à flor da pele. E às vezes a pessoa está tão dominada pelo pecado que ela acha que é o correto de se fazer, né? Então, isto é apostasia, meus irmãos. E eu quero falar para vocês aqui, nós vamos ler no livro de Ezequiel, pastora Eliel, se a senhora quiser ler. Sim. E dar seu parecer. Jeremias capítulo 2, versículo 19 também, né? Vai falar um pouquinho sobre isso. Jeremias, viu, meus irmãos? Se você quiser abrir conosco, para você dar uma lidinha. Jeremias 2, versículo 19. Amém? Jeremias 2, versículo 19. Isso. Pode até ler, se você quiser, alguns versículos antes, né? Para entender melhor. Vou ler a partir do 14, tudo bem? Diz assim: acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa?
Porque, pois veio a ser presa, os leões novos rugiram contra eles, e levantaram a voz da terra deles, e fizeram uma desolação às suas cidades, e estão queimadas, e não há quem nelas habite. Antes, os filhos de Merfim e Táfnis te pastaram do alto da cabeça. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho? 18. Agora, pois, que lucro terá indo ao Egito para beberes a água do Nilo, ou indo à Síria para beberes da água do Eufrates? E a tua malícia te castigará, e a tua infidelidade te repreenderão. Sabe, pois, e vê que o mal, quanto amargo, é deixar o Senhor teu Deus e não teres o temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Muito forte. Muito forte. Mais um? Né? 21. Então vamos ler de novo aqui, ó. A tua malícia, versículo 19, né? A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão, né? Então a gente vai ver aqui, olha, que quando Jeremias, ele é enviado, pastor Eliele, a Jerusalém, para estar falando com o povo, ele chega lá e ele começa a falar a respeito do que Deus pensava daquele povo. Então a gente vai entrar aqui, ó, nossa, eu fico maravilhada de ver como que Deus, ele não dá um castigo sem antes dar. Não vou dizer, a gente fala castigo, irmãos, porque é a palavra mais correta de se entender, né? Mas o Senhor, ele corrige cada um de nós, mas antes da correção, ele mostra pra gente onde que a gente cometeu o erro. Sim. Ou por que a gente está fazendo isso, cometendo esse tipo de erro, né? Então aqui no capítulo 2, ele vai vir perguntando para Jerusalém, né, o porquê que eles estão fazendo determinadas coisas, né? Aí a gente leu aqui, ela leu do versículo 14 em diante: acaso é Israel um servo e é ele um escravo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa. Mas se você vai ler aqui um pouquinho antes, vamos ler um pouquinho antes aqui? Vamos ler aqui no versículo 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias de Israel, da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianas, né? Então, ele está falando aqui, mostrando aqui que Jerusalém era uma cidade santa, eram as primícias de Deus, né? Eles eram as primícias de Deus, né? Nossa, muito obrigada, gente, misericórdia, viu? Ai, que calor sinto eu, né? Muito obrigada, pastora, Deus te abençoe, glória a Deus. Então veja bem o que ele faz a pergunta, o que ele diz aqui no versículo 2: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me da tua piedade, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto. Ou seja, enquanto eles estavam no deserto, eles estavam ali na presença do Senhor, né? Aí ele fala assim, olha, numa terra em que não semeavam. Eles não semeavam, eles não plantavam, eles só colhiam de Deus, né? E no versículo 13 ele fala: então Israel era santidade para o Senhor e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ou seja, Deus, pastora, ele vingava pelo povo de Israel, de tanto que ele era apaixonado, porque o povo tinha vida com ele.
Mas aí no versículo 4, né? No versículo 5, ele faz uma pergunta: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos, né? E aí olha que mais, versículo 6, pastora. Sim. E não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida, de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava, na qual não morava homem algum. Então, eles começaram a fazer reclamações, né? Eles começaram a murmurar. Eles não entenderam como bênção, sabe? É mais ou menos assim, quando Deus, o irmão está na igreja, né? E ele faz então uma campanha e pede a Deus emprego, Deus dá emprego para ele. Aí ele quer chegar lá, quer que o patrão olhe para ele e vê ele como o auge dos funcionários, o melhor dos funcionários. Por quê? Porque Deus abriu aquela porta para ele. Então ele é o funcionário, né? Então ele não vai passar momento difícil, ele não vai passar luta. Ele entende na cabecinha dele que se Deus abriu aquela porta para ele, então Deus não vai deixar que nada nem ninguém toque nenhum dedinho. Mas não é assim não, meus irmãos, né? Não é porque Deus tirou o povo de Israel do Egito que o povo vai andar na manha. Na verdade, eles andaram na manha, porque ninguém viu maiores milagres, ou tanto milagres, quanto aquele povo, né? E ainda assim, eles murmuraram e se levantaram contra o Senhor, né? Então lá, andando, eles foram libertos, foram tirados. Mas nesta caminhada, então, o que acontece? Eles entram em apostasia. Por quê? Porque conhece a verdade e ainda assim murmura, ainda assim reclama, ainda assim fere o coração de Deus, né? E aqui o Senhor está fazendo esta pergunta. Então, o que o texto está mostrando para nós? Que apostasia é isso, irmãos. Às vezes tem tanta gente na igreja e a pessoa não tem a capacidade, né, de entender que assim como cai a chuva para o ímpio, vai cair para o justo também. Qual a diferença? A diferença é que o justo está caminhando para a salvação, né, para a vida eterna, e tem o respaldo de Deus, né? Mas se ele vacilar, tchau e benção, né? Então nós temos que viver todos os dias da nossa vida em arrependimento. A Bíblia diz, né, em novidade de vida, né? Porque se a gente não viver em novidade de vida, a tendência é entrar em apostasia, né? É entrar em apostasia. Quer ver capítulo 5, versículo 6, pastora? Amém? Jeremias, capítulo 5, no versículo 6. Isso. Está dizendo assim: por isso o leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo estará à espreita da sua cidade. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicam-se as suas pérfidas. Que é apostasia. Está entendendo? Então, vamos voltar ali no versículo 1 para a gente entender melhor. Porque aí falou, mas por quê? Nossa Deus, mas Deus é ruim. Nossa Deus, mas Deus pega pesado. Né, irmãos? Mas a gente faz as nossas escolhas e depois achamos que Deus... Porque nós esquecemos, veja bem, prestam atenção. Deus é puro amor. Amém, mas Deus não é bobo, irmãos. Não é? Deus é amor, Deus não é bobo. Então, pensa, se você tivesse dado o sangue do seu filho para salvar alguém, qualquer pessoa que seja, pensa numa pessoa que você gosta. Aí essa pessoa envolveu com aquele mundo difícil de pecado, de droga, de vício, de assassinato, de pedofilia, de violência, de estupro. Aí você decide dar um filho seu para salvar aquela alma. Você tem aí, vamos colocar aí que, né, você tinha 5 filhos, Deus deu um, ele tinha um. Você tem 5 filhos, aí você deu o primeiro, a pessoa insistiu no pecado. Você vai dar o segundo? Fica essa pergunta. Ou você vai olhar e vai falar, ué, mas como assim? Tem que ter justiça nesse negócio, sim ou não? Né? Então, às vezes, a pessoa tende ao pecado, decide pelo pecado e não pensa nas consequências. Tá? Vou falar de novo. Deus ama você, não ama o seu pecado. Deus te ama, pastor. Amém. Ama a mim também, mas não ama o nosso pecado. E a decisão de fugir do pecado é nossa. Amém?
resistir a ele, né? Jeremias 5, versículo 1. Isso. Vamos lá. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora e procurai saber, buscai pelas suas praças e vê se achais alguém, e se há um homem que pratica justiça, ou busque a verdade, ou eu lhe perdoaria ela. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juraram falso. Versículo 3. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feristes e não lhe doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha e não quiseram voltar. Forte, hein? Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor e o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso, o leão do bosque o matará, e o lobo do deserto os assolará, e o leopardo estará em espreitas da sua cidade, e qualquer que delas saírem será despedaçados, porque as suas transgressões se multiplicam, e multiplicaram-se as suas pérfidas. Amém? Né? Tá vendo? Então, agora você vai ler o versículo 7. Presta atenção no que está escrito aqui. Olha, presta atenção. Você que está com sua Bíblia aberta aí. Por que está vindo a correção de Deus sobre o povo? Por causa da apostasia. Por causa a pessoa conhece, mas insiste em permanecer na apostasia. Então, apostasia nada mais é do que uma teimosia. Sim. A pessoa está teimando. Já viu quando seu filho teima com você? Você está ensinando para ele o certo e ele teima em fazer errado? O que aquilo instiga em você? Ah, uma ira. Não é verdade? Instiga em você uma ira, né? Então, o povo com o seu pecado instigou a ira de Deus, amados. Então, olha só, versículo 7. Como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Quando os fartei, então adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bando. Veja bem, irmãos. Então, a gente vai parar por aqui, porque o nosso tempo é pequeno, né? E a gente empolga, e nós temos mais alguns textos para ler. Mas o que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo para você que o povo, ele insiste em permanecer no pecado. Então, pastor, eu quero saber o que é apostasia. Apostasia é quando o povo realmente decide em continuar no pecado, esquecendo-se do que Deus está ensinando, ou melhor, não aceitando os ensinamentos do Senhor. Amém? Isto é apostasia, tá certo? Nós vamos ler juntamente com vocês. Entendeu, pastor? Sim. Tá dando para entender direitinho? Claramente. O que você está achando disso? O povo está amando. Eu estou aqui tomando banho. E o povo está comentando. Pode comentar, pode ficar à vontade, tá bom? Glória em nome a Deus. de Jesus. Glória a Espero Deus. que vocês estejam aprendendo, né? Porque é o que nós estamos vendo hoje. Nós lemos aqui e muitos pensam assim, nossa, mas isso foi antigamente, no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Mas nós vemos hoje, muitos estão na igreja dessa forma. Muitos, a palavra está sendo pregada, ensinada, está sendo ali dirigida ao povo, e o povo estão fazendo isso, ouvido de mercador, né? Não estão ouvindo, estão apenas escutando, não estão ouvindo. A palavra do Senhor diz que todas as vezes que você ouve a palavra de Deus tem que ser praticada, e muitos não estão praticando e estão em apostasia. Então, vamos olhar para nós e vermos se nós estamos em apostasia ou não. Porque na verdade, a apostasia é pior do que desviar. Olha só para vocês verem. Sabe, vamos pensar comigo. Porque às vezes a gente acha que o irmão está dentro da igreja, mas ele está na santidade, no vigor. Não é verdade? E às vezes não é dessa forma, às vezes não é assim. E às vezes, quando a pessoa desvia, quando a pessoa afasta da igreja,
Aí a gente vai lá, faz uma visita, a gente corre atrás. Mas você está vendo o irmão todo dia, você acha que está tudo bem. Então, apostasia é isso. O irmão, irmãos, pelo amor de Deus, você está dentro da igreja, meu querido, mas você está na idolatria, mas você está com opções que desagradam o coração de Deus, segundo Romanos capítulo 1, né? E você está ali na rebeldia. Rebelião é princípio satânico, né? E todo mundo sabe disso, né? Então isso é uma apostasia. A Bíblia fala que nos últimos tempos, nós vamos ler isso aqui agora em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 1 em diante. A Bíblia fala que nos últimos dias o povo apostataram-se da fé, e a gente está vivendo isso, sabe? Eu lembro quando eu me converti aos 17 anos de idade, que delícia! O meu pastor, na época, o pastor Edson Eustáquio, ele pregava e ensinava a gente a falar, cumprimentando os irmãos, com Maranata. Maranata, para a gente ficar bem claro, ora vem Senhor Jesus, né? Então ele incendiava a gente com essa palavra, ensinando a gente que a vida de Cristo estava próxima. E como que a gente iria entrar na bendições, né? Então, naquela época a gente tinha essa... Poxa, Maranata, irmão, Jesus está voltando. Agora cumprimenta assim para a senhora. Agora você cumprimenta Maranata. Misericórdia, irmão. Sempre Jesus tem poder. Eu tenho que casar primeiro, eu tenho que ser mãe primeiro, né? Então está uma loucura, irmãos. Misericórdia. Vamos ler comigo aí, em nome do Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Tá. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, ou como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, eu vou ler essa versão aqui, se vocês me permitem. Essa versão aqui é muito clara, embora eu goste muito daquela de lá. Para decorar de lá é melhor. Mas, deixa eu dar uma lidinha aqui, nesta versão aqui, gente. Está escrito assim, olha: caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, olha só, nem fiqueis amedrontados por causa da profecia, palavra ou carta, atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor tivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma, por ninguém, porquanto antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe, presta atenção, igreja, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então, a Bíblia está mostrando para nós que antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, que antes do arrebatamento da igreja, vai acontecer uma grande apostasia dentro da igreja. E nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo uma grande apostasia. E a Bíblia está mostrando para nós uma coisa interessante, ó: não vos deixe enganar de forma alguma, por ninguém, porquanto antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O anticristo vai ser revelado nesta época da apostasia. Ele vai ser revelado, porque ele também é um grande apostata. Ele também é. Ele é uma pessoa que conhece a palavra e que insiste em fazer tudo contrário a Deus. E a Bíblia está dizendo aqui, ó: aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. E eu vejo que é objeto de adoração.
Você usa objeto de adoração? Eu não. Então ele vai se levantar contra tudo e contra todos. Né, irmãos? Vocês entenderam? Você entendeu aí o que eu estou querendo mostrar? Esclarece mais um pouco. Né? Veja bem, o que é objeto de adoração? É algo construído, né, para ser adorado ali, né? Né? O que é objeto de adoração? A igreja evangélica, os evangélicos não usam objeto de adoração. Não é verdade? Então, na verdade, ele vai se levantar contra tudo e contra todos. Né? Ele é um verdadeiro apostata. Então, querido, todos aqueles que são apostatas vão estar influenciados por eles. E a Bíblia é tão, a Bíblia é tão genuína, tão grande, tão poderosa, né? Que é a palavra do Pai, que ele diz que quando esse homem se levantar, vai enganar até os escolhidos de Deus. Até os escolhidos. Então nós temos que ler muito a Bíblia e buscar muito o poder do Espírito Santo. Porque só letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém, querido? Então nós já estamos vivendo. Vocês entenderam, lendo nos textos anteriores, o que é uma apostasia? Vocês entenderam? Agora no livro de 2 Tessalonicenses 2, né, no versículo 3, mais explícito, está dizendo assim: não vos deixeis enganar. Eu acho que nesse aqui está escrito a palavra apostasia, né? Aqui também está. Então pode ler. Aqui não está não. Tá no finalzinho. Ah, tá, sim, tá sim. Não vos deixei enganar de forma alguma, por ninguém, porquanto antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado. Pensa. Quando a igreja estiver no auge, quando o povo de Deus estiver no auge da apostasia, vai ser levantado o anticristo. Então a gente pode ver que já está próximo, né? Né? Então, Amém? vamos vigiar. Então nós temos que entender isso. Apostasia não é simplesmente uma pessoa afastada da igreja e desviar. Né? Como eu falei aqui, ó, a apostasia ela pode se manifestar abertamente ou de maneira oculta. Ou seja, a pessoa pode se apostatar no altar da igreja. Alguém já viu alguma coisa parecida? Né? No mundo que a gente está vivendo, quantos auxiliares de pastores se levantando contra os pastores, né? Quantos pastores saindo do ministério, abrindo outro ministério, Deus dará, né? Então, isso é um ato de rebelião. E por aí vem algumas coisas. Alguns Deus até permite, porque permissão, vontade permissiva. Mas outras o próprio Deus dá uma podada, né? Então, irmãos, preste atenção, fica ligado no que Deus está mostrando para nós aqui em nome de Jesus. Amém? Então eu quero falar para você que entendeu. Irmão Geraldo, você entendeu o que é apostasia, irmão Geraldo? Hein? Então nós vamos orar para que a igreja, né, tenha os olhos espirituais abertos, o entendimento, né, aberto, selado pelo Espírito Santo, para ela sair desta apostasia aí, em nome de Jesus, porque é questão de uma decisão. Não quero ficar em apostasia, eu quero sair dela em nome de Jesus, né? Nós vamos ver aqui um texto maravilhoso. Eu até coloquei aqui, ó. Eu coloquei aqui, né? Que o anticristo vai vir quando a igreja estiver no auge da apostasia. E coloquei aqui também Mateus 24:4 está dizendo: ninguém vos engane. Olha só. Sim. Ninguém vos engane. Quando eu li esse texto aí, eu falei: oxe, como se diz, né, a minha neta. Eu falei: oxe, quer ver? Dá uma lidinha aí para você ver que coisa interessante. O 4? Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Sim? Porque virão a muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Né? Mas antes disso, né, lê um pouquinho antes aí para nós. 3. Lê o versículo 1 então. Amém. Eu gosto de ler um pouquinho mais. O contexto para a gente ver, né? E dizendo, 24:1. Mateus, tá, irmãos? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções dos templos. Ele, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado,
quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular lhe pediram, vamos ler de novo? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Aí no 4 ele responde, né? Ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Amém? Então ele está dizendo: presta atenção, porque você não seja enganado, né? Presta atenção, porque vai vir muita gente. E quando ele coloca isso, que vai vir muita gente, ele está mostrando para a gente, porque na verdade é uma referência, né? Esse texto que joga a gente para lá. Então ele está mostrando para a gente que é numa época de apostasia. O povo vai estar com sede de Deus, mas ao mesmo tempo dominado pela vontade da carne. Porque todo mundo que você pergunta, pastora, para todos, você pergunta: você quer morar com Cristo em glória? Todos querem. Mas você quer ser batizado na água para a remissão dos seus pecados? Como assim? Eu já fui, né? Então todos querem morar com Cristo em glória, mas ninguém quer renunciar à sua vida. E a vida com Cristo é uma vida de renúncia, né? Então dentro das igrejas hoje, principalmente hoje, meus amados, tem tanta gente nas igrejas hoje. Ser cristão hoje virou coisa moderna, está no auge, né? Modernismo. Cristianismo é modernismo. Mas na verdade mesmo, são poucos aqueles que têm vida com Deus, né? Porque para ter vida tem que renunciar ao pecado, né? E aí a pessoa fica em apostasia dentro da igreja. E hoje nós podemos ver, né, com essa epidemia que está acontecendo, que todos estão dentro de casa, não pode vir para o templo adorar, sendo que a igreja sou eu e é você. E hoje nós podemos ver que, se nós não tomarmos cuidados, nós podemos acontecer isso, estar na apostasia, porque muitos estão ficando o dia inteiro no celular, na internet, mas não está separando aquele tempo de adorar ao Senhor, de ler a palavra, de ser sustentado pela palavra, né? De ter intimidade com o Senhor na oração. Então nós temos que tomar cuidado com isso, tá? Aproveita esse tempo que você está tendo dentro da sua casa e procure-se estar convivência com vida com Cristo, em nome de Jesus. E se quer ficar no celular, use o celular para edificar a sua vida. Com certeza. Né? Que infelizmente as pessoas ficam no celular, usam o celular para a própria destruição, né? Para a sua autodestruição. Sim, né? Infelizmente. Sim. Né? Então, 1 Timóteo 4, versículo 1, nós queremos ler, e eu vou passar aqui para você, pastor, para você ler esse outro texto aqui para mim, tá? Tá. Está escrito assim, olha, presta atenção. Fala assim, olha: o Espírito Santo afirma expressamente, ai que delícia isso aqui, viu? Vamos combinar. Olha só, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmado na verdade. Então, eu acho uma delícia quando eu pego a Bíblia e Deus está falando assim, cortando, né? A gente assim, com a espada de dois gumes, irmãos, mostrando para a gente como que, gente, é tanta coisa que a gente vê. Outro dia eu estava até comentando com uma determinada pessoa, né? Que eu comentei para ele que eu como carne de porco, né, irmão? Não me faz bem não, mas eu como. Aí a pessoa me mandou comer comida de rato, pode, irmãos? Misericórdia, né? Glória a Deus. Será que é melhor? Uai, não sei, né? Aí eu respondi o seguinte, veja bem, se necessário for, será que Deus não vai abençoar? Né? Eu falei, uai, se for necessário, ainda não estou passando fome para isso, mas se necessário for, né? E aí eu virei e falei, olha, Jesus disse o seguinte:
o que faz mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Inclusive, ele até fala, o que entra pela boca vai passar pelo canal e vai sair para fora. Jesus fala isso lá, na palavra dele, né, gente? E agora está muito explícito aqui, olha. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou. Né? Deus criou todas as coisas, né? Para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis, pelos que são fiéis e estão firmados na verdade. Então, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graça. Então, em outra palavra, né, aqui no versículo ele vai falar, ó, porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, se alguém me oferece um alimento, o que eu faço? Eu consagro em oração e tomo, está santificado. Amém. Né? Mas ele está dizendo o seguinte, ele está mostrando para a gente aqui o seguinte, que muitos estão dando ouvidos a palavras hereges, a coisas sem sentido, né? Aqui ele está falando doutrinas de demônio, são enganados por doutrinas de demônio, são influenciados pela hipocrisia de pessoas mentirosas, que têm a consciência ou a mente cauterizada, né? Então ele está falando que nos últimos dias, ele está afirmando que isso vai acontecer, né? Então às vezes as pessoas aproveitam da sede que determinados irmãos têm de Deus e começam a ser dono dela, para ser mais claro, né? Começa a ser dono dela, começa a dirigir ela, né? Então, querido, você não pode ser uma apostata, mas você também não pode ser um dominador, uma pessoa que se... Dominador não, uma pessoa que se deixa, desculpa, não é dominador que quer dizer, uma pessoa que se deixa influenciar, que se deixa dominar. Se tem alguém que tem que dominar você, é Deus, a palavra e o poder do Espírito Santo, né? Então nos últimos dias vai acontecer coisas tenebrosas, tá? Vai ter gente pregando um monte de heresia, vai ter gente querendo ser Deus na sua vida, né? Vai querer pessoas, igual está falando aqui, proibindo o casamento, né? Casamento a gente sabe que é de Deus, né? Então nós temos que observar tudo isso na Bíblia, né? Nós temos que ler a Bíblia, né? Não posso parar de dizer isso aí, em nome de Jesus. Já estamos terminando. Amém. Vamos ler mais esse último texto aqui com a pastora. 1 João, amém? Primeira carta de João, capítulo 2, no versículo 18, está dizendo assim: filhinhos, já é a última hora, e Graças como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Vou ler novamente. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Amém? Olha o versículo 19. E eles sairão do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, né? Olha, o fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos, meus amados. Amém? Então, a Bíblia está mostrando que o anticristo, esse que vai se levantar contra o anticristo, como esses que se rebelam e levantam, são pessoas, né, que conhece a palavra, que tem conhecimento, pode ser um judeu, pode ser um cristão, um crente, né? A Bíblia está dizendo que é alguém do meio, né? Do meio da verdade. Porque se não fosse do meio da verdade, né? Não é isso que a Bíblia está dizendo? Está no meio da verdade, tem conhecimento da palavra, tem conhecimento de Deus, mas não é de Deus, né? Então cuidado com a apostasia, porque é assim que brotam os falsos profetas, por causa da apostasia. Deu para entender, meus amados? Amém. Um pouquinho sobre o que é apostasia? Falamos mais sobre apostasia em uma outra época, né? Amém. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, né? Nós vamos orar por você agora em nome de Jesus. Amém. E pela igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus amado e poderoso, nós Sim, estamos Pai. diante do Senhor neste Em nome momento, de Jesus, ó Deus, orando e glorificando o queremos nome do colocar Senhor, nossas vidas. te agradecendo pela oportunidade, Deus, Sim, de ó esclarecer Deus. um pouquinho para os irmãos Sim, sobre ó o que é apostasia. É verdade, Ó Deus,
E esperamos em nome de Jesus que aqueles que estejam nos ouvindo possam verdadeiramente hoje tomar uma posição diante do Senhor e abandonar a apostasia, decidindo servir ao Senhor e estar na tua presença. Nós queremos que ele seja abençoado e por isso te pedimos a tua misericórdia e a tua graça. Que haja arrependimento e que haja restauração da tua igreja para o louvor da tua glória. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, a paz seja convosco. Muito obrigada, pastora Eliane. Amém, amém. Estamos aqui para nós aprendermos um pouquinho mais, amém? Domingo, nós estamos aqui às 18 horas, no nome de Jesus. E se prepare agora para que nós vamos ter o nosso culto de adoração ao Senhor. Amém? Se prepare aí, vai lá, toma um copinho d'água, vai no banheiro e se prepare que nós vamos começar. Deus abençoe vocês. Até daqui a pouco no nosso culto oficial.